Fala pessoal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, a gente está aqui novamente para falar de futebol. Você que é novato neste canal, receba aqui o meu abraço e muito obrigado pela parceria, pela paciência também de assistir os nossos vídeos até o fim. Então, muito obrigado. Já quero que você comente essa live, já quero que você comente esse vídeo, porque é muito importante a sua participação. Eu falo sempre live, porque para mim eu estou ao vivo o tempo todo com você. Por isso que eu repito demais essa palavra live. Então, live e vídeo, não deixa, independente se seja live, se seja um vídeo gravado, eu quero que você participe, eu quero que você comente aqui nos comentários e dê sua opinião sobre o nosso vídeo, porque é muito importante. Vamos falar do jogo do Leão da Praça da Bandeira. Infelizmente, o Sport saiu derrotado mais uma vez, né? Agora para o Palmeiras, aquele repertório que o Sport tem jogando dentro da casa do Palmeiras. Ontem até parecia que iria se repetir, mas o que a gente viu foi o Sport que conseguiu fazer uma marcação alta, né, logo ali nos 2, 3 minutos da primeira etapa, e depois de fazer o gol, retraiu todo e tomou uma pressão tremenda da equipe do Palmeiras e deu no que deu, né? A derrota aí pelo placar de 2-1 de virada, né? Eu confesso que o Sport, na minha opinião, não jogou nada. Eu vou ser sincero mesmo, o Sport não jogou nada. O que o Sport teve foi uma equipe muito forte na defensiva, isso a gente já sabe. Não é à toa que o Sport tem uma das melhores defesas, a defesa menos vazada do campeonato, né? Mas é muito pouco para uma equipe que quer sair da zona do rebaixamento, que com a vitória naquele momento ali de 3-4-15 ali do primeiro tempo, que aguentou aquela pressão do Palmeiras, estava ali saindo sim da zona do rebaixamento e jogando Santos e Juventude ainda mais para o Z4. Mas, tirando isso, o Sport, tirando o gol, torcedor, tirando o gol, o Sport não jogou nada. Tirando o gol que o Sport fez nos primeiros minutos do primeiro tempo, com Bárcia, né, que acabou sendo substituído, né, infelizmente. Esse jogador ele é importante demais para o Sport, mas é um jogador de vidro, né? Ele quebra o tempo todo, ele se machuca demais, e isso prejudica muito. Eu comparo o Bárcia com o Everaldo. São jogadores que fazem a diferença, são jogadores importantes nessa equipe do Sport, mas que infelizmente são jogadores que se machucam muito e prejudicam demais o Sport. Aí saiu o Bárcia, entrou ali o Mocelin, mas também nada mudou, até porque o Mocelin entrou para fazer o que o Bárcia estava fazendo, ia jogar no contra-ataque. O Sport entrou com essa postura, mas entrou com essa postura de jogar no contra-ataque, de jogar no reativo, né? Mas o que a gente viu depois do gol foi uma equipe que não tinha criação no meio de campo, uma equipe que não conseguia passar do meio de campo, e aí a gente só viu o Palmeiras, pelo poder que tem, pelo time que tem, foi para cima do Sport, conseguiu aí o empate e depois consegue aí, depois de muito trabalho, consegue virar o jogo. Os gols nascem de bolas paradas por parte da equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras ele teve essa dificuldade de quebrar essa linha do Sport, porque o Sport, na minha opinião, não jogou nada, mas tem uma defesa muito boa. E isso complica demais a vida do adversário, né? É como eu disse, o Sport sair perdendo, é quase 100% de certeza que ele vai ser derrotado na partida. Quando ele sai vencendo, é quase 100% de certeza que o time adversário não vai conseguir fazer o gol, por conta dessa defesa que o Sport tem. É uma defesa muito forte. Ontem improvisando o Chico, né? Então jogou Chico e o Everton na lateral direita e Chico na lateral esquerda, e a gente teve ali também a zaga do Sport, né? Deixa eu trazer aqui direitinho, deixa eu só para não falar o nome dos jogadores, com Sabino e o Rafael Thierry. Então esse quarteto, né, que a gente está falando aqui, com esses quatro, eles defendem muito bem, não tem para onde, né? Eles fazem uma marcação muito boa. Sem falar que o Zé Wellison, o Marcão, até o Gustavo também estava jogando muito na defensiva, né? Então você via que tinha momento dentro do jogo que o Sport estava com todo o time na defesa. Ou seja, é uma equipe que não quis jogar, abdicou de jogar. Abdicou de ir tentar, quem sabe ali, poder trabalhar mais a bola no meio de campo. Com o Zé Wellison, com o Marcão, com o próprio Gustavo. O Sport não fez isso. O Sport fez um gol, beleza, voltou o time todo, e isso automaticamente puxou um time que é muito bom, com um ataque muito bom. E o destaque do Palmeiras foi o Dudu. O Dudu joga muito bom. O Dudu criou muito naquela lateral esquerda. Se criou demais na ponta esquerda ali. Criou muito, foi muito ofensivo, né? Então o Sport, ele, na minha opinião, não jogou futebol,
deixou, não quis jogar, fez o gol e fez, ó, tá beleza, era o que a gente queria, vamos fazer um gol aqui, agora a gente vai se defender. Mas se defendeu, mas uma hora essa linha ela acaba sendo quebrada, né? Uma hora esse gol acaba saindo porque é muita pressão e o time não consegue. Porque, entenda, defender é mais cansativo do que atacar. Por incrível que pareça, mas defender é mais cansativo do que atacar. Porque quando você ataca, você cria um problema, uma atenção maior para a equipe adversária. Quando você se defende, você tem que defender e usar os contra-ataques. Então o Sport se defendia muito bem, mas não conseguia usar os contra-ataques. Porque a rapidez não tinha. Por mais que tentasse, porque não ganhava a segunda bola. O Sport não passou do meio de campo depois que fez o gol, né? E na segunda etapa, o Sport chutou 4 bolas. Uma bola foi em direção ao gol, né? Uma bola foi em direção ao gol e 3 bolas foi aquelas bolas que você chuta beba. Enquanto o Palmeiras finalizou 39 vezes. Ou seja, foi realmente, né, um jogo de defesa contra ataque. O Sport jogou na defesa e o Palmeiras foi para o ataque. Eu até entendo o que o Sport fez, né? E até digo assim, pelas circunstâncias do jogo, era aquilo ali que o Sport tinha que fazer. Mas você não pode também abdicar da forma de jogar do jeito que jogou. Se o Sport enfrenta, se o Sport continua fazendo a marcação alta, pelo menos ali no meio campo, né, para cima para a defensiva do Palmeiras, o Sport ia encurralar o Palmeiras, porque o Palmeiras errava muitos passes. O Palmeiras não estava conseguindo transitar a bola logo nos primeiros minutos. Então, se o Sport continuasse fazendo aquilo ali, provavelmente o Sport poderia fazer o segundo, porque o Palmeiras tinha que correr para o gol como correu. Só que o Sport, como eu disse, não basta só jogar na defensiva, tem que jogar com inteligência, né? E é isso que o Sport tinha que fazer naquele momento. Mas, infelizmente, a derrota ela veio, né? O Sport continua entre os 4, né, da zona do rebaixamento, né? A situação só não é pior porque os demais times também perderam, né? Teve um empate, no caso, empate aí do Ceará, teve a derrota do Santos, né? Mas, mesmo assim, é um sinal de alerta, porque os jogos vão diminuindo e a sequência que o Sport vai ter. Porque se pegou o Palmeiras desse jeito, provavelmente o Sport vai jogar do mesmo jeito contra a equipe do Red Bull. Provavelmente o Sport vai jogar do mesmo jeito contra a equipe do Red Bull, porque o Red Bull é só ataque. Quem viu o Red Bull jogar, o Red Bull é muito forte. O Red Bull tem um ataque muito forte com o Arthur, né? E se defende também muito bem. E eles vão usar isso a favor de si. Então o Sport, e eles vão jogar completo, porque o jogo da Sul-Americana, né, é lá para frente, lá para novembro, né? Então o Sport precisa ficar atento, porque o jogo que ele enfrentou contra o Palmeiras vai ser o mesmo jogo que ele vai ter contra o Red Bull, né? Não vai ser diferente não, né? E cabe ao Sport usar essa inteligência para jogar contra o Red Bull, porque não vai ser fácil. Ontem o Atlético Goianiense venceu o Grêmio, bom para o Sport, segurou o Grêmio. Mas você também vai pegar uma equipe que já vem numa sequência de 2 vitórias. Porque depois desse jogo contra o Red Bull, o jogo que tem é contra o Atlético Goianiense, que vai estar descansado. É bom a gente lembrar disso, porque o Sport está tendo essa sequência de jogos aí. Hoje já ficou em São Paulo, né? Porque o jogo vai acontecer em Bragança Paulista. Descansa, né? E na quinta-feira já tem jogo novamente contra o Red Bull. Então, ou seja, é uma sequência tensa do Sport. É uma sequência tensa do Sport. O Sport que hoje continua com os seus 27 pontos, né? E o Sport pode vencer o Red Bull e ir para o próximo jogo fora do rebaixamento, porque essas outras equipes elas não vão jogar nesse meio de semana. Quem joga é o Sport. O Sport é quem joga neste meio de semana contra o Red Bull, no caso na quinta-feira. Então o Sport precisa aproveitar esses momentos. Mas o jogo vai ser complicado também. O Sport fez algumas mudanças, né? O treinador do Sport, né? O Gustavo Florentino, fez algumas mudanças. Entrou o Gustavo, depois entrou o Cristiano. Foi fazendo mudança aí. Entrou o Trellis também. Mas nada mudou, né? Nada mudou. Igual a música, nada mudou. Porque o Sport continuou jogando do mesmo jeito. Continuou sendo uma equipe que só chamava o Palmeiras para o seu ataque. E o Palmeiras foi e venceu. Não foi uma goleada, mas foi uma goleada de futebol, né? O Palmeiras sim jogou melhor do que o Sport.
É só você ver os números de ataques, é só você ver o que o Palmeiras criou. Mas como eu disse, a defensiva do Sport ela é boa e também barrou no Maílson. Maílson foi boas defesas. Isso também contribui muito. Ou seja, o Sport, na minha opinião, jogou muito abaixo. Só fez o gol. O Sport só fez o gol. Foi o que o Sport fez. O Sport só fez o gol, torcedor. Só fez o gol. A gente tem que exaltar aqui como o Sport ele é forte na sua defensiva, na sua defesa. Mesmo tomando os 2 gols. Mas os 2 gols eles saem de bolas paradas, né? Mas assim, de bola rolando, o Sport é muito forte. É muito forte nessa defesa. Mas é um problema, tem uma defesa forte, mas tem um ataque que falha muito. O Sport faz um gol, e é aquilo que eu disse, se o Sport sair perdendo, a probabilidade do Sport ser derrotado na partida é muito grande, porque o Sport não tem reação. O Florentino, ele falou sobre isso. Ele falou sobre Ele foi perguntado, no caso, relacionado se o Sport não retraiu demais após fazer o gol. Eu, na minha opinião, acredito que o Sport retraiu muito e chamou a equipe do Palmeiras para cima. E ele vai falar, a gente tem aqui a fala do Florentino, que ele explica aí, ou tentou explicar, essa falta de futebol do Sport depois que faz o gol contra o Palmeiras. Vamos assistir? Bueno, el primer tiempo la verdad que estuvimos mejor, donde pudimos encontrar, poder tener profundidad con los puntas, con el centroavance, teniendo buenos contragolpes, donde pudimos haber aumentado el marcador, donde nos faltó un poco de contundencia después del primer gol. Segundo tiempo sí no jugamos bien segundo tiempo, el equipo se metió muy atrás, no sé por qué motivo, porque eso no era la idea. Nos faltó tener mala pelota, nos faltó poder asociarnos más. La verdad que no pudimos encontrar el segundo tiempo el fútbol que nosotros estamos acostumbrados y que a raíz de eso nos faltó esa fuerza ofensiva. Isso, Florentino. Pois é, viu? Mas você vai ter sérios problemas, precisa melhorar essa equipe. Agora tem um Red Bull. Deixa eu trazer aqui os jogos. O Sport tem 10 jogos. O Sport enfrenta a Red Bull. O Sport tem 10 jogos. Vou trazer com a sequência de 3 jogos que o Sport vai fazer. Mas assim, vou trazer aqui também do quanto o Sport precisa. O Sport tem 10 jogos para ser disputado. 10 jogos complicados. Eu estou vendo aqui a tabela do Sport, não é fácil. Como também dos demais times que estão ali brigando para não ser rebaixado, também não é fácil. Mas o Sport tem 30 pontos em disputa, no mínimo fazer 18 pontos. Em 10 jogos, o Sport precisa fazer 18 pontos para matematicamente não ser rebaixado para a Série B. Ou seja, é bem difícil, né? É bem difícil para uma equipe que precisa. O Sport teve uma sequência aí, conseguiu 3 partidas de vitórias, 3 vitórias seguidas, conseguiu 9 pontos. Mas é bem difícil você conseguir em 10 jogos 18 pontos. Não é impossível, mas é difícil. Porque olha só a sequência do Sport. Red Bull na quinta, no domingo tem o Atlético Goianiense e depois no outro domingo, aí o Sport vai ter uma semana de descanso. No outro domingo o Sport vai enfrentar a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. Veja, Red Bull na quinta, aí o Sport descansa muito pouco, já viaja para Recife para enfrentar o Atlético Goianiense na Arena de Pernambuco, no domingo, no domingo, dia 31, e quando for no dia 7 de novembro, no outro domingo, o Sport vai ter uma semana para descansar, enfrenta o Fluminense. Então o Sport tem esses 3 jogos, é a sequência do Sport. Então o Sport precisa pontuar nesses jogos, é importante que o Sport pontue, porque principalmente nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O Red Bull, tudo pode acontecer, porque é um jogo difícil. Mas o jogo contra o Atlético Goianiense, que é em casa, o Sport tem que pontuar. Tem que pontuar para não se distanciar, porque a gente não sabe como é que vai ser também essas equipes, Santos, Juventude, Grêmio, o próprio Bahia, que ainda tem muito risco de cair. E a equipe do Goianiense, do Atlético Goianiense, ele vem para cá com risco de cair, porque tem 35 pontos na tabela, se eu não estiver enganado. Deixa eu só conferir aqui. Tem 37 pontos. Ainda tem risco, porque a gente sabe que para se garantir numa primeira divisão tem que ter seus 45 pontos, 46 pontos. Então veja a sequência do Sport como ela é difícil.
Veja como ela é uma sequência complicada. Mas também a sequência dos outros times também não é fácil não, torcedor. Não vai ser só a do Sport não. A do Sport é uma sequência complicada, mas os outros times também têm sequências difíceis. É isso, né? Para o vídeo não ficar muito longo, senão fica cansativo também. O Sport acabou perdendo para a equipe do Palmeiras, né? Precisa melhorar o futebol, precisa ver muita coisa. Deixa eu só trazer aqui a escalação do Sport, rapidinho. Sim, e outra coisa aqui, o Sport saiu aqui esses dados, tem 70% de chance de ser rebaixado. A Chapecoense tem 99%, né, de chance aí de ser rebaixado, está quase que rebaixado aí. E o Juventude tem 62%, Grêmio 58%, Santos 45%, Ceará 20%, Bahia 18%, São Paulo 8%, Cuiabá 7%, Atlético Goianiense, ou melhor, Atlético Mineiro entrou aqui, foi. Tem 6%, América 5%, Atlético Goianiense 1%. Acho que essa porcentagem aqui tá errada, né? Acho que 1% é pro Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro não cai mais, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Nem tem nem como cair mais, né? Deveria nem estar aqui aparecendo. Mas assim, o Sport tem 70% de chance de ser rebaixado. Então tem que mudar isso aí. Deixa eu só trazer aqui rapidinho um time que o Sport jogou e perdeu. Maílson era o goleiro, Everton na lateral direita, os zagueiros Sabino, Rafael Thierry, Chico na lateral esquerda, o meia Zé Wellison, Marcão e Gustavo, no ataque Luciano Juba, Leandro Bárcia e Mikael. Lembrando que o Leandro Bárcia teve que ser substituído, ele fez o gol, mas depois sentiu a coxa e teve que ser substituído e foi para o lugar dele ali, foi o Mocelin. Foi isso que aconteceu na partida. Pois é, vamos ficar observando porque tem jogo no meio de semana, quinta-feira tem um jogo difícil, né? Mais um jogo difícil. Aí para o Sport, a gente vai desejar boa sorte ao Sport. Precisa jogar um futebol melhor, não pode, se fizer o gol, não pode fazer o que foi feito contra o Palmeiras, mas essa água aqui já foi embora, o leite já foi derramado. Agora é focar no jogo contra a equipe do Bragantino, que também não vai ser um jogo fácil. Gente, obrigado pela sua audiência, você que assistiu até aqui, obrigado pela sua paciência. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. A gente se encontra a qualquer hora. Tchau, tchau, tchau.